Não há intenção de haver qualquer desgraduação das valências existentes. As dores nas costas são a segunda causa em Portugal das visitas ao médico. Os sinais de alerta são rigidez, formigueiro, dormência ou falta de força. O avanço da idade potencia mais as dores nas costas. Tema para a conversa, que o meu próximo convidado é o ortopedista João Canas. Muito bom dia, Sr. Doutor. O que é que provoca então estas dores nas costas? Bom, mais comumente a dor nas costas resulta da perda de capacidade da coluna vertebral para suportar o peso. É preciso perceber que a coluna vertebral é uma estrutura flexível, que tem uma função de suporte do tronco e também de proteção do sistema nervoso. Isso reflete-se mais nas pessoas com mais idade, mas nas mais novas também sofrem do mesmo problema. Quando tem doença degenerativa do disco, que é, digamos, a estrutura nobre de suporte da coluna vertebral, e quando ele degenera dá origem à famigerada hérnia discal, que provoca, por um lado, uma perturbação mecânica da coluna vertebral, por outro lado, a compressão de nervos, e daí resultam as consequências clínicas, que variam de doente para doente, de situação. Portanto, uma dor nas costas em alguém com menos idade pode significar o início de uma hérnia? Pode significar, embora na maior parte das vezes essas dores são benignas e são sinais de alerta de sobrecarga. A maior parte das vezes nós vemos isso em pessoas que fazem atividades repetidas, com esforço repetido, que descuidam a sua postura, que têm atividades muito traumáticas ou antecedentes de traumatismos da coluna vertebral. Digamos que essas são as situações mais preocupantes e mais sérias. A doença degenerativa discal é de natureza genética, portanto, depois é influenciada ao longo da vida pelo meio ambiente, por aquilo que nós... pela forma como nós lidamos com as colunas vertebrais, que é, na maior parte das vezes, muito displicente. Como é que podemos, então, prevenir estes problemas, doutor? Olha, as regras e os conselhos que eu daria são estes. Essencialmente, manter uma atividade física muito regular. Controlar o peso. Evidentemente que as doenças que podem surgir em simultâneo e as chamadas comorbilidades, sobretudo com a idade, vão surgindo, e estamos a comemorar o dia do avô, não é? Portanto, é importante focalizar um bocadinho a prevenção daquilo que é a principal causa de incapacidade nas pessoas, nos idosos. São as quedas, não é? As quedas e a deformidade progressiva da coluna vertebral. Isso resulta de toda uma vida a lidar mal com a coluna vertebral, na maior parte das vezes, por falta de suporte muscular, por falta de estrutura do osso. Como sabe, a osteoporose é uma doença que afeta sobretudo a mulher pós-menopáusica, e aí fica um alerta. As vértebras vão-se progressivamente deformando e mecanicamente a coluna vertebral vai perdendo o equilíbrio. A partir de determinada altura, isto torna inviável a marcha. Falando em desporto, que atividade física podem fazer os idosos para terem menos problemas de coluna? Bom, o ideal é o exercício de marcha. A hidroterapia e a hidroginástica são as atividades que nós recomendamos mais, e depois algumas atividades... Mesmo para quem já tem, por exemplo, uma hérnia, um problema... Sim, evidentemente que a hérnia, sabe que a hérnia 30% das vezes não dá sintomas, e portanto não há que restringir esses doentes, a não ser no que se refere ao impacto, coisas que façam muito impacto sobre a coluna vertebral ou que exerçam muito esforço sobre a coluna vertebral. Claro que não é recomendado nem a nenhum doente ou a nenhuma pessoa que não está doente, mas no essencial, atividades que não tenham impacto e sobretudo uma atividade física muito frequente. O tomar sol na devida quantidade, na devida proporção, com as devidas recomendações, e sobretudo na mulher pós-menopáusica, muito cuidado com a osteoporose, porque ela afeta muito a estrutura da coluna vertebral. Doutor João Canas, muito obrigado pelas explicações, por ter estado aqui no Bom Dia Portugal. Faltam 10 para as 9.